destruir tudo que um dia valeu pra mim. Será que foi para um momento como esse que Ele me trouxe aqui? Será que foi para um momento como esse? Eis-me aqui. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, and let you take control of this surrendered life. Lord, you are the shepherd of my soul. So I lay down my plans, I give up my rights, and let you take control of this surrendered life. Lord. Continuem de pé, por favor. Eu gostaria de aproveitar para louvar ao Senhor por essa tarde tão bela, embora algumas coisas ali tenham saído do planejamento, e eu gosto muito porque saiu do planejamento. Isso é uma demonstração clara que o Senhor é soberano, irmãos, e Ele governa sobre tudo e sobre todos. E assim vai ser a vida de vocês, governada sobre a boa e potente mão de Deus, do início ao fim. Eu gostaria de orar agora. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar por essa tarde que o Senhor marcou um encontro conosco. E o Senhor também definiu, Pai, que neste dia o Senhor estaria unindo o Emanuel e a Gabi para o louvor da Tua glória. Nós queremos, Senhor, selar com Teu Espírito Santo esse momento, mas nós também queremos que os casamentos aqui há mais tempo sejam renovados pela Tua graça. Eu compreendo que este também é o objetivo desta tarde e o propósito do Senhor, para o louvor de Deus Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vamos aplaudir? Vamos aplaudir. Eu queria que vocês sentassem, por favor. Pode chegar mais perto, ou não sei como é que está aí, né? Está massa, ok. Né? Eu serei muito rápido assim. Né? Provavelmente eu combinei aqui 2h30. Não é isso? Só de fala, de palavra. Né? Vai demorar então. Mas eu gostaria de rapidamente dizer que nós estamos aqui para celebrar o casamento religioso com efeito civil, né, de Emanuel, Emanuel Mesquita e Gabi Vieira, que agora também tem Mesquita no final, não é? E agora tem Vieira no final, legal. E aí, irmãos, a minha palavra nessa tarde, para aqueles que me conhecem, vocês me conhecem bem de perto, sabe muito bem que casamento para mim, o projeto ele é de Deus, assim. Né? Casamento ele sempre foi, ele sempre vai ser um projeto miraculoso de Deus. E que o que é mais belo desse projeto miraculoso de Deus é porque ele pega, em alguns momentos, duas pessoas totalmente diferentes, não é? Alguns momentos não, alguns momentos ele pega duas pessoas parecidas e ele, de maneira inusitada, ele as une. No caso de vocês, nós sabemos muito bem que quem deu em cima aqui não foi Manuel. Né? Foi Gabi. E tem um outro detalhe muito importante, não sei se vocês... Porque essa aqui é uma... Irmãos, eu preciso falar, né, minha amada?
os casamentos da Cidade Viva não são aqueles casamentos formais, irmãos, eu acho legal. Porque casamento é festa, casamento é alegria. Casamento é celebração. Então na Cidade Viva não tem aquele pastor, né? Com a mãozinha entre os peitos, né? E todo mundo ali na formalização. Não tem isso, tá? Você não vai ver. E no casamento desses dois, ainda mais. Então, para você que não assistiu, depois você vai ter a oportunidade de assistir as cenas. Isso aqui, esse momento, é a última cena daquilo que eles gravaram até agora. Tá bom? Mas vai estar acontecendo algo fantástico daqui para frente, que é o casamento, né? Onde eles estão celebrando esse casamento, e essa família será muito feliz. Eles irão se unir para honrar o nome daquele que é digno e merecedor de toda honra e toda glória. Mas, enfim, como Gabi deu em cima de Manuel, a impressão no primeiro momento do Manuel, na verdade foi... A impressão que Manuel teve de Gabi foi que ela era proativa. Né? A impressão que eu tenho é que ela é muito proativa. Oi? É para entrevista de emprego. Olha que absurdo. Né? Você, entrevista de emprego agora? Tá me cantando para entrevista de emprego? Né? Eu sou proativa. Ele estava analisando, como ele é muito analítico, né? E gosta de planejamento. Não é isso? As meninas, todo mundo, os amigos, né? Né? Então, Manuel planejou tudo. Mas ele não planejou que antes de dezembro, que na verdade era o plano final dele, o Senhor ia mexer o coração do Arthur, esse cara que estava aqui, o pastor aqui está para entregar todo mundo, né? E aí Arthur foi no shopping com o Manuel, e daqui a pouco Arthur me liga e fala assim: pastor, estou levando Manuel na sua casa, porque Gabi está com os 4 pneus arriados pelo Manuel. Manuel está louco pela Gabi, mas não é homem suficiente para chegar e dizer: eu também estou sentindo a mesma coisa por você, e eu gostaria de levá-lo aí. Eu falei: irmão, eu estou pronto, né? Eu e a Theo ali, eu falei: estamos prontos, assim. E Manuel foi na minha casa e Arthur, né, como tinha todo o roteiro do processo, então acabou declamando todo o roteiro, tá? E aí eu falei assim: Manuel, qual é o teu medo? Ele falou: pastor, meu medo é não fazer aquela mulher que eu também estou com o coração, né, batendo por ela, e eu estou quase não aguentando. O meu medo é não fazê-la tão feliz como ela merece, né? Mas tinha outros medos assim. Tá bom, Gabi. Gabi disse: eu sabia. E aí, eu falei: meu amado, não tenha medo. Eu falei: meu amado, não tenha medo. Você não vai ser feliz. Você vai ser mais que feliz. O seu casamento, a sua união com Gabi vai ser de muita felicidade, de muita alegria. Não esqueça, a família que o Senhor vai lhe dar será uma família frutífera. Será uma família que vai honrar ao Senhor. Então não tenha medo. E aí, meu amado, diante desse momento tão especial aqui, eu gostaria de dizer que o casamento, ele já vem com os protocolos prontos. Já que o casamento é de Deus, escutem. Já que o casamento é um projeto divino, os protocolos estão todos prontos. Pode até ser que a sociedade queira mudar. Os juízes queiram mudar, o Supremo queira mudar. Mas o construtor do casamento, que é o Supremo Deus, ele já prescreveu, está assinado. Ninguém muda os protocolos do casamento. Ninguém muda. E o casamento é Deus juntando 2 pessoas, embora diferentes, mas que possam ser muito felizes.
E os protocolos de Deus, irmãos, para o casamento que se encontra na Bíblia, já tem protocolo para o homem amar a mulher, para a mulher amar o marido, já tem protocolo para a criação de filhos, já tem protocolo para que a família, os pais não se envolvam, não se meta, e aí eu vou um pouquinho mais, não se intrometa, né, na criação dos filhos ou até mesmo no casamento. Nos textos bíblicos, nós já temos tratos divinos do Senhor para viver o casamento do início ao fim, agradando e honrando aquele que é merecedor de toda honra e de toda glória, que é o Senhor. E eu gostaria de prescrever aqui, citar 3 pontos rapidamente, já diante daquilo que eu já falei. Primeiro, não existe no casamento nem pior e nem melhor. No casamento, nós somos iguais. Homem e mulher é igual. Não existe no casamento, aqueles que já estão há mais tempo casados, e eu sempre falo que celebração de casamento não é só a alegria de estar celebrando a junção de 2 pessoas, mas também é a oportunidade que o Senhor nos concede de estar fortalecendo aqueles que estão há mais tempo no casamento. E depois de um tempo, parece que nós começamos, diante dos grandes desafios, a achar que somos melhores um do outro. Mas mediante, irmãos, o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ele vai dizer que tanto homem quanto mulher são iguais diante de Deus. Não tem ninguém melhor e ninguém pior. Nós temos homem com as suas qualidades e com as suas dificuldades, e nós temos também a mulher com as suas qualidades e com as suas dificuldades. E em alguns momentos eu até considero que as mulheres talvez tenham mais características, digamos que, de fortalecimento, de capacidade em gerir o casamento do que mesmo o homem. Porque a mulher, ela é muito mais doce. Algumas são muito mais pacientes. Né? Algumas são muito mais pacientes, são muito mais meigas. São aquelas que cedem muito mais no casamento do que os homens. São aquelas que estão dispostas a não brigar muitas vezes. É óbvio que tem aquela que está disposta a brigar. Né? É óbvio que tem aquela que está disposta a qualquer custo a arrumar uma encrenca. Mas se nós formos olhar os textos bíblicos, a mulher era para ser muito mais paciente, amorosa, né? Ela é rica em sabedoria, ela é perfeita, é a mulher, irmãos, que se cuida muito mais do que os homens, quando o homem chega em casa. Então o que eu quero dizer aqui é que não existe, dentro do casamento de vocês, Manuel e Gabi, nenhum melhor e nem pior, assim. Deus os criou a imagem e semelhança de Deus. E eu recordo de uma fala num outro casamento que eu fiz, onde eu falei naquele instante que o noivo estava levando o melhor para a casa dele, que os pais tinham assim construído. E eu quero dizer para você que hoje, se eu perguntar para os pais da Gabi, eles irão dizer que você está levando o melhor que eles puderam produzir no casamento para a sua casa. Para os pais dela, ela é a menininha linda, meiga, carinhosa, linda. É a menininha que nunca cresceu, né, muito assim, né, na idade, mas é a joia preciosa da casa deles. Mas isso também eu posso dizer para você, Gabi, você está levando o melhor que o Senhor deu para esse casal, para a sua casa. Você está levando um homem responsável, um homem que gosta de planejar, né, um homem respeitador, um homem crente, disposto a lhe servir, não tenho dúvida disso. Então nós podemos compreender nesse primeiro momento que vocês estão levando o melhor um do outro, do casamento, um do outro, dos pais, né, para que o Senhor possa estar construindo em vocês
um casamento forte e capaz de enfrentar qualquer adversidade do tempo que nós estamos vivendo. Mas tem um outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês nesta tarde, dizendo que existem papéis diferentes no casamento. Né? Embora nós sejamos semelhantes, conforme a vontade de Deus e conforme aquilo que o Senhor estabelece, nós precisamos também entender que existem papéis diferentes no casamento e, portanto, quem ama perde também autonomia. O papel diferente é que, quando eu olho para Efésios, e se você tiver contexto bíblico aí, a Bíblia, inclusive online, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 22 até o 25, para que a gente já vá compondo aqui e indo para o final. Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 25. Quando a Bíblia vai dizer que existem papéis diferentes, o texto diz: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. O versículo 24 do capítulo 5 vai dizer: assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Quando eu digo que nós temos papéis diferentes, função diferente no casamento, eu quero dizer que o Manuel, ele é o homem que vai estar conduzindo a casa com responsabilidade, como pastor da casa. Manuel, a partir de agora, ele está assumindo, não um casamento somente, mas ele está assumindo um ministério. E o texto vai dizer que, nesse ministério, você precisa se doar pela Gabi, viver pela Gabi, ou viver com a Gabi, assim como Cristo, ele viveu pela igreja. E Cristo, ele viveu pela igreja de modo tão profundo, Manuel, como você sabe muito bem, que ele esteve disposto a entregar a própria vida pela essa igreja. Eu quero pedir que o Senhor possa estar lhe conduzindo, eu quero te pedir que o Senhor possa estar te enchendo de graça, eu quero te pedir quero pedir ao Senhor que Ele possa estar lhe capacitando, eu quero pedir que o Senhor possa lhe dar habilidade para resolver os conflitos. Eu quero pedir ao Senhor que você seja fiel, eu quero pedir ao Senhor que você tenha paciência, eu quero pedir ao Senhor que você ore com a Gabi, eu quero pedir ao Senhor que você possa pastorear o coração da Gabi. Eu quero também, meu irmão, pedir ao Senhor que Ele lhe fortaleça a tal ponto que você não se embarace em negócio desta vida, a fim de agradar a Deus, aquele que está unindo você e a Gabi nessa tarde. Eu quero também pedir ao Senhor que Ele possa te usar de forma muito especial, ao ponto do seu casamento servir como exemplo para outros casamentos. E através da sua vida, do seu casamento, outros casamentos, eles possam ser fortalecidos e capacitados através da sua vida e através do seu exemplo. Quando o texto ele vai dizer que a mulher, ela precisa se submeter ao marido, nós podemos dizer, Gabi, que esse é um texto que tem causado muita confusão na igreja, não é? Porque hoje a ideia de submissão, não é como se o marido ele tivesse que mandar nessa mulher, e essa mulher ela tivesse que viver subjugada por esse marido. Nós compreendemos muito bem que a ideia não é essa aqui de se submeter a esse marido a tal ponto de viver infeliz com esse marido. Muito pelo contrário. A ideia do texto aqui é que essa mulher ela possa ser companheira desse marido. Em alguns momentos, essa mulher, embora não concordando,
mas entendendo que na composição da construção, assim como Cristo é o cabeça da igreja, e assim como no processo de toda a criação, ele criou primeiro Adão e não Eva, nós precisamos compreender que existem alguns processos que a mulher precisa sim compreender o marido e se submeter a esse marido. Mas, repito, essa submissão ela não pode ser, em nenhum momento, um peso, muito pelo contrário. Essa submissão que o texto está falando aqui é uma submissão muito mais de companheirismo, muito mais de amor, de graça. Essa submissão aqui é uma submissão onde os dois combinam e os dois, com o mesmo propósito, definem se render um ao outro diante de uma decisão tão difícil. Para o louvor da glória do Senhor, eu acabo largando a minha vontade e, em detrimento à vontade de Deus, a gente acaba combinando para agradar aquele que é o Senhor do casamento. Então, o meu desejo nessa tarde a vocês é que o Senhor ele possa conduzir sempre a vida de vocês na presença dele, sabendo que vocês são semelhantes diante do Senhor, sabendo que o Manuel tem uma grande responsabilidade como pastor da sua casa, sabendo que Gabi é a mulher que tem a oportunidade de estar gerenciando também a sua casa em todos os processos que o Senhor vão estar conduzindo. E isso é importante, irmãos, para que o Senhor seja o fundamento da vida de vocês e do casamento de vocês. Porque não existe casamento sólido se o Senhor não for o fundamento do nosso casamento. Não existe em nenhum momento felicidade se o Senhor não for a nossa felicidade. Não haverá propósito real e verdadeiro se Cristo não for o verdadeiro propósito na vida de vocês. Hoje eu posso dizer que isso é muito fácil, porque estão os dois apaixonados, né? Tudo muito programado, com muita beleza, com muita grandeza. Mas depois de um tempo, o casamento, nós vamos perdendo a força, nós vamos perdendo o amor, e só em Cristo nós conseguiremos ser fortalecidos ao ponto do Senhor derramar graça sobre nós, e nós sermos totalmente felizes no casamento. Então eu gostaria, nesse momento, mais uma vez, de pedir que todos que se fazem presentes se coloquem de pé, para que a gente possa mais uma vez orar ao Senhor, colocando o casal diante do Senhor, e fazendo com que, se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos. Se você está com a sua esposa do lado, o seu esposo do lado, ou então, se você está somente namorando, e tem um propósito um dia, de ter uma família com a pessoa que você está namorando hoje, eu também pediria a você que se colocasse diante do Senhor, não importa se você é de uma igreja evangélica ou se você é de uma igreja católica, nós precisamos sair daqui com a compreensão de que o casamento é propósito divino do próprio Deus, e foi Ele mesmo quem já estabeleceu todos os processos ou protocolos para o casamento. Você que está há mais tempo no casamento, peça que o Senhor fortaleça, derrame graça, que o Senhor alimente o amor, conceda paciência. Mas nesse momento também eu gostaria de pedir que você estendesse a sua mão para o casal que está aqui à frente, e começasse junto comigo, suplicar que o Senhor venha derramar as mais ricas bênçãos dos céus sobre a vida do Manuel, sobre a vida da Gabi. Você que é amigo, você que é irmão da igreja, peça ao Senhor agora, dizendo: Pai, eu quero abençoar a vida do Emanuel e a vida da Gabi. Nós estamos aqui juntos, suplicando o Senhor
que esse casamento ele venha servir de exemplo para aqueles que já estão casados há mais tempo, mas também nós queremos te pedir que esse casal venha servir de exemplo para aqueles que pensam ainda em casar. Nós queremos que o Senhor dê sabedoria ao Manuel, para que ele possa cuidar da Gabi com todo amor, com toda alegria, com todo fervor, com toda a sabedoria que vem do alto. Nós também queremos te pedir, ó Espírito Santo de Deus, que a Gabi seja a mulher idônea, a mulher que possa conduzir muito bem o seu casamento, e que eles não possam ser concorrentes no casamento, muito pelo contrário. Que eles continuem compreendendo que o casamento, meu Deus, é para a tua honra e para a tua glória. E Deus amado, eles passam a partir de hoje a serem um em Cristo Jesus, pois deixará, diz a tua palavra, deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher e tornar-se-ão os dois uma só carne. A partir de hoje, desse ato que o Senhor nesse momento resolve derramar também chuva do céu como exemplo, Senhor, e como dádiva, e como exemplo de graça e bênção do Senhor sobre essas vidas. Nós queremos, meu Deus, te suplicar que o Senhor seja o principal motivo e fundamento do casamento do Manuel e do casamento da Gabi. É assim que nós oramos e te entregamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós te aplaudimos, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, as alianças já estão aqui, e eu gostaria que Manuel pegasse a aliança da Gabi, Gabi pegasse a aliança do Manuel. Eu gostaria, antes de vocês estarem aí dando os votos, né, nesse momento da aliança, eu gostaria de chamar os pais aqui à frente, mais perto, né, fiquem mais perto do Manuel, né, fiquem mais perto da Gabi. Eu gostaria também de chamar a Teonise aqui. Irmãos, a aliança tem vários sentidos, ou simbologia, onde alguns vão dizer que a aliança ela vai estar apresentando, né, o amor infinito de um homem com uma mulher, onde a aliança muitas vezes representa que o homem está compromissado com uma mulher e a mulher está compromissada com esse homem. Mas eu sempre gosto de dizer que a aliança é o compromisso, não que você faz somente, Manuel, com a Gabi, e a Gabi, ela faz com você nesse instante. Eu sempre gosto de falar que a aliança é um compromisso que eu tenho diante do Senhor com uma mulher. E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de olhar para essa aliança, eu preciso lembrar que o meu compromisso, além de ser, o seu compromisso, além de ser com Gabi, e o seu compromisso, Gabi, além de ser com Emanuel, é o compromisso que vocês têm com Deus. E que essa importância do casamento, vocês possam levar para a vida de vocês. E eu gostaria, mais uma vez, de orar ao Senhor, né, em favor desse ato da aliança, da troca das alianças aí, já com a presença dos pais aqui à frente, também louvando ao Senhor pela vida dos pais, que até hoje, né, têm cuidado tanto um quanto do outro, e estão entregando, né, vocês dois para que possam construir essa família tão bela que vai ser daqui para frente, né? Eu gostaria nesse momento que vocês fechassem seus olhos mais uma vez e nós estivéssemos orando. Senhor, muito obrigado por esse momento onde nós selamos, meu Deus, com esse ato da aliança, o compromisso da Gabi e do Manuel contigo. Ó Deus amado, o nosso pedido a Ti é que eles possam todas as vezes, ao olharem para as mãos, eles possam compreender que
além do compromisso que eles fizeram um com o outro, eles fizeram um compromisso maior com o Senhor, sabendo que esse compromisso ele não termina aqui, mas esse compromisso, Deus, eles terminam quando eles partirem dessa vida, porque o casamento é eterno, Senhor. E nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor fortaleça cada um, encha de graça cada um, pelo amor das tuas misericórdias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Com você, Manuel. Simbora. Gabi, minha princesa, nós esperamos e o Senhor fez mais do que imaginamos. Começo reafirmando o que te escrevi em carta em 25 de dezembro de 2020. Unirei meus propósitos de vida aos teus. Compartilharei meus dias com você. Unirei também minha vocação com a sua, para juntos sermos mais frutíferos para o reino. Buscarei ser o mais assíduo ouvinte que a Gabi Tagarela pode ter, o leitor mais apaixonado que a Gabi escritora conhecerá, a melhor companhia que você poderá ter para os mais diversos rolês da vida, o maior expert e detetive, por quem a Gabi misteriosa é conhecida e reconhecida todos os dias. Em tua companhia, me esforçarei para cumprir toda a missão de Deus. Com você estarei comprometido em refletir, reproduzir e representar a imagem do nosso Deus. Para todos os dias da minha vida, por todos, não para todos, mas por todos, cultivarei um relacionamento em que a vida outrocêntrica, ou seja, a vida sendo um para o outro, de Cristo possa ser manifestada, em que nós iremos trabalhar juntos em prol da glória de Deus, sendo assim ambos para Deus. Calma que eu não sou escritor não, mas eu tive que me esforçar. É minha cola, ali era plano B. Tem que ter planejamento, né? Dedicarei todas as minhas forças para permanecer ao teu lado, aprendendo todos os dias a te amar como Cristo ama a sua igreja, se entregando por ela, se entregando por você. Até que nosso Cristo volte, ou que Ele nos leve para o nosso eterno lar. Permanecerei esperançoso, e agora muito mais, de ver se realizar o sonho de bem velhinhos, a gente sentar em volta de uma mesa, ao redor da nossa descendência, da família que construiremos, e para eles falar do legado, que somente a obra redentora de Cristo pode trazer para uma família. Crendo nisso, continuarei aprendendo a descansar em nosso Deus, que é aquele que guiou, tem guiado e para sempre guiará o nosso caminhar. Hoje assumo o compromisso de cuidar do seu coração, investir na sua vida, ser o sacerdote do nosso lar, pastor da nossa família e futuramente mentor dos nossos filhos. Assim como namoramos para casar, te prometo que estamos casando para poder, por todos os anos que teremos pela frente, poder te namorar. Quero te amar exponencialmente mais a cada dia e fazer de nosso relacionamento exemplos para muitos. Gratidão por sua paciência, por carinho e amor, e proatividade, que expressam o amor de Deus por mim. Eu escrevo todos os dias da minha vida. Já tá chorando? Muito bem. Eu escrevo para organizar os pensamentos, para registrar coisas, para trabalhar. Mas esse foi, de longe, o texto mais difícil que eu tive que escrever. E eu chuto que foi devido à grandiosidade desse sentimento, desse acontecimento que é viver e celebrar o casamento. E mais ainda, porque é com você. Talvez Deus tenha deixado a grandiosidade desse momento maior que o nosso intelecto pode descrever e entender. Mas eu trabalhar com o que tenho e tentar colocar em palavras algo tão belo e singular.
a nossa união. Quando parei para te escrever esses votos, eu lembrei do nosso início. Revisitei uns textos antigos e achei esse aqui, que escrevi em outubro de 2020, quando ainda nem estávamos juntos. Abre aspas. Emanuel ainda é uma grande incerteza para mim. Todavia, aos meus olhos, tudo o que envolve Emanuel está se encaixando perfeitamente, fluindo como uma doce harmonia, tal como a orquestra devidamente preparada por anos para tocar. E é assim que me sinto, colhendo frutos de um plantio antigo, o qual sequer lembrava mais, ou se lembrava, não tinha tantas esperanças que a colheita fosse acontecer. Mas, quando eu menos esperava, aconteceu. Os frutos da espera são doces, mais do que eu poderia imaginar. E os frutos fluem, brotam de uma forma tão plena que apenas a obra das doces mãos de Deus seriam capazes de fazer. Cada mínimo detalhe da nossa história, que ainda nem é nossa, visto que sequer conversamos sobre o assunto, Emanuel estava me enrolando, só para deixar claro, vai se encaixando. A harmonia da orquestra perfeita parece ter começado a se apresentar. Deus é o maestro, e pelo que tudo indica, ganhou par nessa dança. E que par! Que o grande maestro continue guiando a apresentação e sua voz seja a canção das nossas vidas, a trilha sonora central do nosso viver. Fecha aspas. Nessa época, eu ainda não sabia o que viria pela frente. Eu não imaginava que 2 meses depois desse texto começaríamos a namorar. Nem que 1 ano após o pedido de namoro viria o noivado. Muito menos que estaria aqui, em 30 de julho, dizendo sim para iniciarmos o nosso casamento. Mas, mesmo assim, eu escrevia porque sabia que era especial, que não era passageiro, que era você. E essas palavras, antes tão tomadas de incertezas e meio sem forma na época, começaram a ganhar a beleza da concretude, da realidade, da vida com você. As ideias abstratas ganharam o som da sua voz, a dança da vida ganhou os movimentos mais lindos e inesperados. O aconchego se tornou sinônimo do seu abraço e a caminhada se tornou ainda mais incrível porque é com você. Nossa, escrevi muito. Uau. Nossa. E ainda mais louco pensar que tudo que vivemos, meu bem, foi apenas uma amostra de tudo que está por vir. Foi apenas o capítulo introdutório de um belo romance, a música de abertura de uma canção. Apesar de ainda não saber o que vem pela frente, eu sei que será bom, perfeito e agradável. Sei porque sei quem escreve nossa história, sei porque é com você. Você é o melhor par nessa dança da vida, o melhor personagem da minha história, o melhor parceiro nessa caminhada. O melhor marido que eu poderia escolher. Você é muito melhor do que pensei e olha que minhas expectativas sobre você já eram muito elevadas. E eu amo descobrir todos os dias mais e mais motivos para te amar e admirar. Hoje, iniciamos mais um desses momentos em que o futuro ainda não está tão concreto e não sabemos o que virá. Mas de uma coisa eu sei, eu vou para sempre te amar e te escolher para ser meu par. Estou ansiosa para vivenciar os próximos capítulos que Deus está escrevendo para nós. Mais ansiosa ainda porque vai ser ao seu lado. Eu te amo para sempre. Nada de beijo ainda. Não. Há pouco tempo redescobri que eu persisto em te amar. Hoje eu quero afirmar diante do Pai das pessoas. Quero sustenta o amor e eu irei por onde você for, e eu irei por onde você for, até que a morte nos una ao nosso Deus, até que a morte nos una ao nosso Deus. Eu queria que vocês ficassem de joelhos, por favor. Pastor, tem que ficar de joelhos? Tem, porque nós só conseguiremos sustentar casamento se de fato for na presença do Altíssimo. E aí sim, eu também gostaria que os pais estivessem mais próximos e também estendessem as mãos.
Por que os pais têm que estar tão próximos assim? Né? Primeiro, como ato de gratidão ao Senhor. Depois, porque vocês servirão de exemplo, né? Daqui para frente, de conselheiros, de amigos. Obviamente, respeitando o limite ali, né? O quanto eles precisam aprender e com as próprias responsabilidades, né? Dentro do processo que o Senhor vai permitir com que eles possam desenvolver. No entanto, vocês, né, precisam estar perto ali. E antes da oração final, eu já gostaria, né, de dizer que, como ministro do Evangelho, autorizado pela Igreja Cidade Viva e pelas leis do nosso país, eu os declaro casados na condição de marido e mulher, até que a morte os separe. Esse momento poderia ser, né, com beijo e tal, né, mas, pastor, por que o Senhor me deixou de joelho para fazer, né, uma situação, um ato tão belo como esse? Porque eu retomo a fala agora há pouco, né? Porque só diante do Senhor nós conseguiremos, de fato, você vai conseguir fazer Gabi tão feliz. E só diante do Senhor, Gabi, você vai conseguir fazer Manuel tão feliz. E que vocês possam ser prósperos. Que o casamento de vocês seja uma verdadeira bênção. E que vocês sejam mais que felizes, assim como, né, nós falamos no primeiro dia da nossa conversa, tá? E diante desse ato já casados aqui, né, diante de todos e diante do Senhor, eu gostaria que você fizesse a sua primeira oração como líder da sua casa e aquele que vai pastorear o coração da sua esposa, não só enquanto, né, ela estiver aí, né, novinha, mas quando estiver velhinha também, né, aos 50 anos, todos sentados em volta da mesa, com os filhos, com os netos e com os bisnetos, porque esse é o propósito de Deus e você planejou tudo isso, tá bom? Então coloque-se diante do Senhor em prol da sua casa. Senhor Deus, nesse momento nosso coração se alegra, Pai. Se alegra porque nós cremos em Tua presença no nosso meio. Porque, Deus amado, nós podemos ver o Senhor sendo o condutor, o Senhor da nossa história. Desde, Deus amado, os primeiros dias de vida, Jesus, ao início desse namoro, ao noivado, ó Pai, e todo esse momento que desfrutamos, ó Deus, nos últimos meses. Que prazeroso é, ó Deus amado, ter a nossa vida, Jesus, sendo guiada pelo Senhor. Nesse momento nós, ó Deus amado, queremos mais uma vez, durante todo o nosso relacionamento, nós te convidamos para ser o alicerce, ó Deus, para ser a nossa base, para ser, ó Deus amado, nessa cerimônia, o convidado de honra. E hoje nós, ó Deus amado, nós também queremos te pedir que o Senhor seja o convidado, aquele que se faz morada permanente em nosso lar, dia e noite, Senhor Jesus. Nós queremos, ó Deus amado, que o Senhor seja a nossa rocha, a nossa torre forte, em quem, ó Deus amado, poderemos construir a nossa casa, e vindo as tempestades, elas não serão abaladas, ó Deus. Que o Senhor, Deus amado, possa estar nos ensinando a amar um ao outro. Que o Senhor, Deus amado, possa estar me ensinando a pastorear o meu lar, Pai. Que o Senhor, Deus amado, possa estar nos permitindo, agora juntos, agora como uma só carne dentro do Senhor, levarmos ainda mais glórias ao Teu santo nome, Pai. Que possamos ser, Deus amado, com nossas vidas, exalar o bom perfume do nosso Cristo. Enquanto casal, Deus amado, possamos cumprir, Pai, com os Teus propósitos para nossas vidas. Que possamos, Deus amado, continuar. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor em obediência constante, Pai. Cumprindo, Deus, com a Tua boa, perfeita, agradável vontade. Aprendendo a descansar no Senhor, Deus. E confiar, Pai, que o Senhor é o construtor desse lar. Que nós, Deus, nos esforçaremos, dedicaremos a Deus tempo e tudo o que tivermos para, Deus amado, ver aquele sonho se realizar. O sonho de velhinhos podemos contemplar, ó Deus amado, o legado que o Senhor está construindo. E para isso, Deus, é preciso que o Senhor intervenha por meio de nós, que o Senhor seja o Deus que, ó Deus amado, faça recair sobre nós o Teu cuidado, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor, Deus amado, possa nos fazer frutíferos. E que, Deus amado, possamos continuar desejando viver uma vida para a Tua glória. Assim nós choramos. Amém. Eu queria que os pais, por favor, sentassem. E agora, irmãos, eu os declaro casados na condição de marido e mulher, até que a morte os separe. Que Deus abençoe. Oi, pode beijar.
Que Deus abençoe, que Deus abençoe. Muito obrigado. E agora? Agora é a saída. Não é? Que Deus abençoe. Muito obrigado. Vamos aplaudir mais uma vez. Enquanto eles estão saindo aí, vamos honrar o Senhor. Vá pedindo que o Senhor os abençoe, derrame graça. Estamos felizes demais. Honra cada um deles, Senhor. E quem diria, olhando Vamos pra aplaudir, vamos trás, aplaudir. essa vida tinha um Bênção. final feliz. Esses dois mundos distantes se encontram.